todos. Sejam todos bem-vindos, né? Hoje eu fui convidada para falar para vocês sobre a essência do bem. É um assunto que as pessoas não gostam de falar, as pessoas não gostam de sentir. Diante do nosso modernismo, de tanta tecnologia tão adiantada, que nós já conseguimos conquistar, falar de amor parece coisa ultrapassada, mas não é. A falta do amor está fazendo nós nos distanciarmos de tudo e de todos, até de nós mesmos. Então, vamos lá falar a origem da essência. No latim, essentia, que indica a natureza do ser, a substância e a característica essencial de uma pessoa e de uma coisa. Para falar desse tema, eu fui lá no Livro dos Espíritos, lá no primeiro capítulo, onde Allan Kardec faz várias perguntas para esse espírito da verdade. Mas assim, para enfatizar bem o nosso tema, eu escolhi o primeiro capítulo, a origem e a natureza dos espíritos, que é a definição, a pergunta 76. Você lê para mim, Fê? Inclusive anota, tá? Sim. Então, origem e natureza dos espíritos. A pergunta é a 76. Que definição se pode dar dos espíritos? Pode-se dizer que os espíritos são seres inteligentes da criação. Povoam o universo fora do mundo material. Tem uma notinha, né? Isso. O vocábulo espírito é empregado aqui para designar as individualidades dos seres extracorpóreos e não mais o elemento inteligente universal. Então, essa notinha é interessante, né? Quando a gente pensa em espírito, é quando eu chegar lá do outro lado, né? Não. Esse extracorpóreo deixa bem nítido que nós somos a essência, o princípio elementar. Então, nós somos o espírito encarnado. Nós é que povoamos esse planeta Terra. Nós é que preenchemos o nosso espírito com esse corpo carnal. Precisamos dele. Para quê? Para sensações, para as nossas provas nós aprendermos, para estudarmos, nosso acabouço para estudarmos, para evoluir o nosso espírito. Porque Papai do Céu foi bondoso, ele logo mostrou um amor imenso para nós. Ele não teve vergonha de mostrar a sua criação. Então, por que nós temos medo de mostrar que amamos? Nossa, ele fez uma casa linda, né? Mandou vários espíritos para fazer esse planeta que tem tudo que nós queremos. Beleza, vida. E nos fez um corpo bonito, porque nós não somos ETs, né? Nós somos bonitos, né? Nós podemos andar, nós podemos falar, podemos ir aonde quisermos. Somos livres. Desde que nós saibamos usar o nosso livre-arbítrio. Nós podemos trilhar um caminho fácil, fazermos um caminho fácil, com a nossa doçura, ou fazer um caminho difícil com o nosso azedume. E aí depois, para confirmar, eu queria que você lesse a pergunta 77. Os espíritos são seres distintos da divindade, ou seriam apenas emanações ou porções da divindade e chamados por essa razão filhos de Deus? A resposta: meu Deus, são sua obra
absolutamente como um homem que faz uma máquina. Essa máquina é obra do homem e não ele mesmo. Sabes que, quando o homem faz uma coisa bela, útil, ele a chama sua filha, sua criação. Pois bem, o mesmo se dá com relação a Deus. Somos seus filhos, uma vez que somos sua obra. É interessante esse capítulo, né? Porque o Espírito da Verdade, ele responde com uma exclamação, né? Meu Deus, são obras divinas. Então, nós somos obras divinas. E, como eu disse anteriormente, o Papai do Céu não teve vergonha de nos dar uma casa, nos dar um corpo físico. E por que nós temos vergonha de mostrar essa essência? Por que nós temos vergonha de mostrar a ajuda ao nosso próximo? Às vezes eu fico perguntando assim, é difícil conviver com a nossa família? É difícil. Mas por que é difícil? É porque a gente não tenta entendê-los. Nós queremos ter a nossa razão. Eu tenho razão. Eu mando, eu faço. Se a gente parar um pouquinho, só um pouquinho, né? A gente vai entender que até a gente conversando com outras pessoas, conversando com pessoas do nosso núcleo social, que é a nossa primeira família, a nossa família, a gente vai ver que a nossa inteligência perto da outra pessoa é limitada. Às vezes nós entendemos um lado que parece ser mais difícil e não entendemos o lado mais fácil, a compreensão, o perdão, né? Como é difícil perdoar? Como é difícil perdoar? Ah, mas eu tenho razão. Eu tenho razão. Está errado. A razão é minha. Então, gente, vamos pensar um pouquinho. Quando o Papai do Céu nos colocou nesse corpo físico, nesta casa, foi para a gente crescer. E dentro de nós já tem essa essência do bem. Então vamos colocar para fora. Vamos trabalhar essa essência. Próximo, 105. 115. Entre os espíritos, alguns foram criados bons e outros maus? Resposta. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, quer dizer sem ciência. Deu a cada um determinada missão com o fim de esclarecê-los e fazê-los alcançar progressivamente a perfeição para o conhecimento da verdade e para aproximá-los dele. A felicidade eterna e pura é para aqueles que alcançam essa perfeição. Os espíritos adquirem esses conhecimentos passando pelas provas que Deus lhes impõe. Alguns aceitam essas provas com submissão e alcançam mais prontamente o fim de sua destinação. Outros não as suportam senão murmurando e, por suas faltas, permanecem distanciados da perfeição e da felicidade prometida. Segundo isto, os espíritos seriam, em sua origem, como são as crianças, ignorantes e sem experiência, adquirindo pouco a pouco os conhecimentos que lhe faltam em percorrendo as diferentes fases da vida? Sim, a comparação é justa. A criança rebelde permanece ignorante e imperfeita. Segundo sua docilidade, ela aproveita mais ou menos. Todavia,
A vida do homem tem um termo e a dos espíritos se estende ao infinito. Então, eu vinha falando no carro com a minha companheira, a Júlia, que eu havia estudado o tema errado. Eu havia estudado o tema para São João Batista, que era a evolução, a família. E aí eu fazendo essa correção, que eu disse, não, eu não vou falar esse tema, o meu tema é a essência do bem. E ontem eu estava dentro do mercado. Olha só como são as coisas. Eu estava dentro do mercado e pensando, como que eu vou fazer essa palestra, né? Em cima da hora, meu Deus, como que eu vou reverter isso? Se já está tudo gravado aqui no meu mental. Aí eu pedi ajuda para os espíritos, mas mesmo assim, eu subindo a escada, a esteira rolante, tinha uma criança fazendo pirraça. Sabe aquelas malcriação que as crianças fazem, né? Se batem no chão, que eu quero, mãe, me dá, eu quero. E aquele, sabe assim, a gente estava subindo e olhando. E tinha uma moça sentada no banco, bem assim, de frente à esteira rolante, sentada além do livro. Ela também parou para ver a criança. De tal era o grau de impulsividade da criança. E a mãe não sabia o que fazer. Ela estava sentada lendo o livro e um cachorrinho muito bonito, todo vestidinho, sentado com ela, quietinho, olhando. Ninguém falou nada. O cachorro se sentiu irritado. Ele levantou e deu um latido. A criança assustou e parou. Aí eu fiquei pensando assim, eu saí pela tangente, olhei e falei, obrigada, espírito. Por quê? A criança mimada, o adulto mimado, que está acostumado a ter tudo, se ele não for corrigido, quando ele crescer, ele vai ser igual. Ele não vai espernear, ele não vai fazer aquele show todo, porque fica feio, ele é grande, né? Mas, sorrateiramente, ele vai passar a perna no amigo para ter aquilo que ele quer. Ele vai enganar a esposa, ele vai enganar as amantes para conseguir tudo aquilo que ele quer. Mas a natureza é tão boa, Papai do Céu é tão bom, que nas pequeninas coisas eles nos chamam a atenção. Aquele cachorro chamou a atenção daquele espírito, porque ele é pequeno. A criança, ela é pequena fisicamente, precisa dos cuidados do pai, cuidado da mãe, da doçura da mãe, mas ela também precisa da severidade do pai e o pulso firme da mãe para formar caráter da criança. E o cachorrinho não tem uma inteligência, ele tem um instinto, mas ele conseguiu chamar a atenção daquela criança. Então veja, na natureza, Papai do Céu deixa instrumentos para a gente abrir o olho. Será que nós não somos espíritas mimados? Somos crianças ainda? Imaturos? Né? Que ainda não percebemos essa essência dentro de nós? Para chamar a atenção de um filho, para chamar a atenção das coisas erradas no sentido de desviar do caminho mais correto, do caminho que a gente veio trilhar por aqui, que é evoluir, crescer, ser amigável. Viver é um desafio muito grande. E aprender e desenvolver é muito mais. É muito mais.
Mas o maior desafio, gente, que eu, lendo nas literaturas, é ser a gente mesmo. É o ser, não o ter. É o ser. Por quê? Quando a gente fica perdido desses pensamentos desvairados do mundo, de querer conseguir um bom emprego, não que seja errado. É natural, é normal a gente querer dar o melhor para a nossa família, para os nossos filhos. Isso é natural. Mas a gente tem que entender que a gente não pode dar tudo o que eu não tive. Nós temos que dar o necessário que ele precisa ter. Nós não podemos nos ater de nós mesmos para dar, mas sim para ensinar a ser. Desde pequeno, a gente tem que ensinar esses espíritos rebeldes que estão vindo por aí, que não é o ter que é importante, é o ser. É ser dócil, ser amável. Ah, isso fica fora de moda. Não tá, não. Tá bem em moda e bem necessário. Porque senão, gente, nós vamos ter uma sociedade muito mais doente do que nós já estamos. O que nós estamos preparando para o nosso futuro? Porque eu ainda preciso encarnar, gente. Eu preciso reencarnar. Olha, tem tanta coisa para eu acertar. Eu vou fazer o possível para fazer a lição de casa da melhor forma possível, mas nós não nascemos pronto. Nós viemos com esse corpo físico nesse planeta para nos melhorarmos, porque ainda temos muita coisa para melhorar. A gente vê pessoas perdidas, né? A gente vê pessoas que elas não cabem em lugar nenhum. A gente vê pessoas que, nesse emaranhado de estresse, a alma está tentando dizer para ela o que ela precisa fazer para melhorar, mas ela não quer ouvir. O mentor dela está dizendo: filha, olha que de noite, quando a gente dorme, né? Quando a gente consegue dormir, eu consigo dormir. Ai, durmo até demais, nossa. Então, quando a gente dorme, deita para dormir, que a gente faz uma boa oração, que se entrega para um anjo de guarda, para o mentor espiritual, ele sempre vem ao nosso auxílio, ele sempre conversa, ele sempre fala o que é melhor para nós. Sabe, às vezes ele põe um letreiro bem grande lá para você ver, você está vendo ali, né? Ele bota a setinha certinho lá, dormindo. Ele diz: olha, você tem que ir por aqui. É aquela estrada pequenininha. Você: mas eu quero ir para aquela grandona. Não, mas é essa aqui pequenininha. Porque aquela lá, você vai fazer a curva com muito incêndio. Você vai cair, você vai se perder. Então ele bota ali, você vai ali pelo cantinho. Você acorda, tem até essa ideia. Se fala assim: ai, a ideia, eu tive uma ideia, é eureka. Mentira, foi teu guardião que te deu. Mas acontece que você levanta. Você não agradece. Você já vai desesperada a cuidar da vida. Não agradece nem a noite de sono, não agradece o seu pão, não agradece nada. Você sai. Minha mãe dizia assim: que levanta com os cavalos e dorme com os burros, não é? Acho que é mais ou menos isso o ditado. Não agradece nunca. Não sabemos agradecer, não sabemos ser gentil com as pessoas. Aí como é que a gente quer ver os nossos caminhos livres, os nossos caminhos abertos, os nossos caminhos iluminados? Existe um meio muito fácil que as pessoas estão indo, né? As drogas, que são os verdadeiros entorpecentes de almas, que vão pelas drajazinhas. Hoje eu tomo 2, não fez efeito. Amanhã eu vou tomar uma de manhã e eu vou tomar outra à tarde. Aí eu fico meio dopadinha. Parece que meu dia rende. Parece. Você está se arrastando. A tua família está chamando a atenção de você. Fulano, isso aí está fazendo mal para você. Você está... Não, eu estou tomando remédio, estou me sentindo ótima.
Até o dia que você não consegue mais parar de beber, de tomar esse remédio. E torna-se dependente dele. Outros vão para as drogas pesadas mesmo. Para o álcool, para a sexolatria e outros vícios que tem por aí. Porque eles não conseguem, a gente não consegue ouvir a voz da alma que está dizendo para você, vá por aquele caminho. Olha, leia aqui, olha o letreiro aqui. Não, mas eu preciso trabalhar, eu preciso ter, eu preciso consumir, eu preciso disso, eu preciso daquilo outro. Onde é? E o que está acontecendo com esses espíritos? Porque nós somos espíritos. Encarnados, mas somos espíritos. Onde é que nós estamos errando? Exatamente nesse ponto. Porque nós estamos tão conectados para fora, com as coisas aqui de fora, que nós esquecemos o que nós temos aqui dentro. Que nós esquecemos que nós somos a essência do bem. E para alcançar essa essência, há necessidade de se silenciar um pouco. Há necessidade de se introspectar um pouco. Não precisa meia hora, não precisa uma hora, não precisa ficar lá. Nada disso. 15 minutinhos da tua vida de manhã, 15 minutinhos na hora do almoço, 15 minutinhos antes de dormir. Escolha a melhor hora. Para você respirar, encher o seu pulmão de ar, sentir o teu coração bater, 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 até ele serenar. Porque se vocês pararem, quando vocês estão no auge dessa correria, respirar fundo, vocês vão ouvir o seu coração bater acelerado. Ninguém se apercebe disso, mas façam isso para vocês verem. Vocês vão sentir o seu coração bater no ouvido. Ao passo que você, respirando, serenando, se conectando com as vozes que estão ao seu lado, te mandando entrar para dentro de si e conversar um pouco com você. O que eu estou fazendo aqui? Eu sou feliz? Por que eu sou infeliz? Que caminho eu devo tomar? São só 15 minutinhos, gente. Só 15 minutinhos. Vocês vão ver que vai fazer a diferença. Mas parece que a gente tem vergonha de fazer isso, né? Parece coisa boba, né? Encontrar com o meu próprio eu. Sim, encontrar com o seu próprio eu. Você é essência divina. Dentro de você tem luz, tem paz, tem harmonia. Você só precisa botar para fora. Parar de viver o exterior. Nós conquistamos muito da tecnologia. Muito. Mas nós esquecemos de crescer um pouco moralmente. Pouco crescemos moralmente. E essa moral nós só vamos encontrar dentro de nós. Esse pacotinho, eu sempre falo, quando a gente vem para esse mundo carnal, a gente vem com a caixinha de Pandora. Só que ninguém quer abrir a caixinha. Parece que todo mundo tem vergonha de abrir, esconde a caixinha. Não, a gente tem que abrir. Lá dentro tem paciência. Lá dentro tem tolerância. Sabe por que a gente tem medo de abrir a caixinha de Pandora? Porque tem assim, junto com a paciência, vem uma sogra. Junto da tolerância, vem um cunhado. Né? Junto da esperança, vem o vício. Mas é o equilíbrio. São os caminhos.
Nós somos livres, temos livre-arbítrio. Podemos trilhar nesses caminhos. Com segurança, com fé, com amor, com paciência. Então tem que abrir essa caixinha de Pandora. Sabe? Lá tem muita coisa, muita escolha. Isso faz com que a gente não viva num mundo, não tomamos decisões equivocadas. Sabe? Que a gente tenha mais segurança. Hoje em dia, eu estava falando com a Vanilda sobre as quedas das fábricas, as quedas de riqueza, as quedas disso, as quedas daquilo outro. E aí as pessoas entram num negativismo, sabe? Ai, elas às vezes chegam ao suicídio. Não que isso seja ruim, pejorativo. É uma falta grave, sim, mas cada um sabe de cada um. Sabe? Cada um sabe de cada um. Então, assim, vamos parar um pouquinho, vamos avaliar um pouco os nossos sentimentos. Sabe? Vamos colocar em evidência esse bem maior, essa essência que Papai do Céu nos colocou. Porque Deus é a própria essência. Olha, se Ele nos fez, quanta coisa boa Ele colocou, depositou em nós, quanta confiança Ele depositou em nós. Né? Mas não basta só a fé. É necessário ter fé, sim. É necessário saber que nós estamos caminhando com espíritos que querem que nós sejamos grandiosos, evoluídos, né? Mas há necessidade também de fazer alguma coisa. Sabe? Há necessidade de se fazer alguma coisa. Um exemplo maior foi aquela criança. Fazendo aquela malcriação, fazendo aquilo tudo. Meu Deus. Tem que corrigir. Tem que corrigir. Porque senão, ele vai fazer a mesma coisa quando ele for maior. E é isso que a gente está tendo na sociedade. Pessoas mal-humoradas, pessoas mal-educadas. Não que elas não tiveram educação, elas tiveram uma má educação, mas tiveram. Mas a gente pode fazer melhor. Nós aqui, encarnado que somos agora, podemos fazer da nossa encarnação vindoura melhor. A partir de hoje. Pensar melhor, pensar positivo. Sabe, temos barreira? Temos. Mas temos a essência do bem dentro de nós. Temos a esperança trabalhada. Não a esperança sentado, esperando que caia do céu. Vai cair chuva, um meteorito, outras coisas, né? Mas aquela fé, a esperança trabalhada no dia a dia, ajudando o próximo, ouvindo. Às vezes a gente não pode fazer muita coisa, mas a gente pode ouvir. A gente pode chorar junto. Sabe? A gente pode chorar junto, não é feio. Sabe? A gente pode se abraçar. Aqueles que não gostam de abraçar, dá um copinho de água com açúcar com ela vai engordar, a diabetes vai aumentar. Mas na hora, para ela vai ser bom. É um gesto de carinho, é um gesto de amor. É isso que é a essência do bem. É amar. É trabalhar para o bem. É ser solidário. Não é demodê isso não, gente. Isso está em moda. Isso está em moda. E está faltando. E está faltando. Para a gente ter um mundo melhor, há necessidade de ter isso. Há necessidade de ter alegria. Há necessidade de ter paciência. Ninguém mais tem paciência. Às vezes a gente vai na caixa do mercado, ou no trânsito. No trânsito é o melhor teste da paciência. Meu, como é? Esses dias estava em São Paulo, uma cidade grande, meu
Deus do céu, aquilo ali. Só por Jesus. Às vezes eu fico pensando assim, como que eles conseguem andar, né? Com aqueles carros todos. Sabe, às vezes eu fico parada pensando que já faz muito tempo que eu não dirijo lá, né? E aí eu peguei um Uber. Dar um giro no centro. Ai, Jesus. Sabe o que eu descobri? Eles têm mais paciência do que nós aqui, blumenauense. Eu fiquei admirada. Claro que quando eu vou entrar ali naquela esquina, eu já posso dar o meu sinalzinho. Eu tô ali, ó. Eu olhando no velocímetro do rapaz. Ele estava a 70 por hora. Ele ia virar ali. Ele diminuiu a velocidade, mas daqui ele já deu a setinha. O cara que estava lá atrás, ele já puxou mais o freiozinho. No que ele virou, eu só vi. Vum! Gente, a sincronização. Não precisou ninguém xingar. Não precisou ninguém fom, fom, como eu vejo aqui. Não precisou ninguém dizer nada. Aqui, se a gente para um pouquinho, diminui a velocidade, o cara passa na frente, pá, na tua frente. Assim, meu Deus, o que é isso? Olha a falta de tolerância, olha a falta de paciência. São nessas pequeninas coisas que a gente tem que se ater. Porque são nessas pequeninas coisas que a gente desencadeia crimes hediondos. São nessas pequeninas coisas que a gente perde, às vezes, o direito de reencarnar para sanar essa nossa falta. Tem que pegar a filhinha lá no fundo e pegar a senha e aguardar. Então vamos aproveitar agora. Vamos cultivar a paciência, vamos cultivar a tolerância. Porque a alma, o amor é a alma da vida. Amor de Deus, eu sempre falo, vale a pena repetir. Somos essência boa. Nós somos bons. Fomos feitos com essência boa. Nós aqui temos que deixar de ter vergonha de mostrar essa essência. Parar de ter, mas sim ser. Nós somos bons. Acreditem, nós somos bons. E aí, eu vou deixar uma mensagem aqui para vocês de Joana de Ângeles. Ela diz assim: os problemas são desafios para o homem. Toda pessoa que pensa enfrenta problemas. Portanto, a vida no corpo transcorre sob ações de variadas situações difíceis. Aprende a conviver com elas, tentando resolvê-las quanto possível sozinho. Se não conseguir, busca quem tem experiência. E luta até solucioná-los no momento próprio. Não transfira para outro que também os tem, embora não o demonstre. Então, gente, vamos levar para casa um pouquinho desses ensinamentos. No decorrer da história do cristianismo, vários homens sábios veio provando que existe essa essência dentro de nós. Desde os bárbaros. Eu gosto de falar de depois de Moisés. Moisés também tentou provar como existe essa essência dentro de nós. Aí veio Jesus, veio os profetas, né? Até chegar aqui em Allan Kardec. Olha quanto amor ele fez o Livro dos Espíritos. Quanto tempo ele ficou perguntando, insistindo para esse Espírito da verdade. Então, gente, vamos pensar um pouquinho. A essência do bem existe dentro de nós.
Só falta nós nos introspectar. Muita paz e muita luz para todos.